Marcelo. No caso, se eu entendi bem, o senhor estava no Ministério da Justiça, não é isso? Na época. E, no caso, o senhor estava no órgão setorial. Então, o senhor fez a solicitação, não é isso? Eu queria saber se a obrigação de verificar a compatibilidade entre os créditos suplementares propostos, vamos dizer assim, e a meta de superávit primário, se ela é do órgão setorial ou se ela é do órgão central. Ou seja, a obrigatoriedade de verificar a meta vigente, né, e se aqueles pleitos, vamos dizer assim, de abertura de crédito suplementar, se seria da competência do Ministério da Justiça ou se seria da competência do Ministério do Planejamento, que recebe essas solicitações. E se for do Ministério, porque assim, as outras testemunhas que foram ouvidas antes do senhor, elas apontam sempre que esta competência não é do órgão setorial, que o órgão setorial faz a solicitação e quem tem que checar isso é o órgão central. Então, eu não sei exatamente qual vai ser a resposta do senhor. Mas se for da competência do Ministério da Justiça, eu queria saber se, ao analisar a expectativa de receita, se foi levada em consideração uma expectativa real de receita, ou seja, já levando em conta a abertura de... Quando o governo não existe determinados tributos, situações de fraude já constatadas, se isso foi levado em consideração ou simplesmente foi feita a solicitação e ficou a cargo do Ministério do Planejamento verificar da adequação desses pleitos com relação à meta vigente. Ok. Eu queria até pedir vênia para o presidente. A palavra com o senhor Marcelo Miguel, na condição de testemunha, 3 minutos. Se a doutora pudesse mandar um grande abraço para o professor Miguel Reale Júnior, nos idos de 98, ele abriu a Semana Acadêmica, eu era presidente do diretório acadêmico. Mande um grande abraço, ele abriu a nossa semana com grande eloquência. Na verdade, doutora, como os outros já afirmaram, é de competência do órgão central. A unidade orçamentária, ela manda para nós e ali, já respondendo a sua segunda questão, ela manda a determinação com embasamento na portaria 176, que é emitido pelo Tesouro Nacional, que já indica as fontes onde houveram o superávit. Então, é isso que nós verificamos e de acordo com o plano de trabalho do Ministério, mas a verificação da meta cabe ao órgão central. Agora, isso não implica necessariamente em aumento de gastos, né? Uma coisa é crédito, a outra coisa é o gasto, né? O recurso. Porque o que se faz no contingenciamento é, na verdade, com um decreto de contingenciamento, que vai limitar os recursos. É como eu falei anteriormente, eu posso ter 2 recipientes aqui abertos, mas a quantidade de recurso, quantidade de líquido que eu tenho nesse recipiente, quem define isso é o decreto de contingenciamento. Então, eu posso ter o copo aqui, mas eu não coloquei nada de água nele, eu não vou ter gasto. Ele só está aberto, ele só está ali, mas ele não representa efetivamente aumento de gastos. Agora, para a abertura desses... Desculpa, já estou falando, pode falar? Para a abertura desses créditos suplementares, houve cancelamento de alguma outra despesa? Houve o cancelamento previsto de outras despesas? E se sim, foi um cancelamento com a mesma de despesas com a mesma destinação? Se o senhor tem se tem memória, se recorda disso. Também gostaria de saber se nesse período, se o senhor se recorda de ter havido contatos entre a equipe que trata dessa matéria no Ministério da Justiça e a equipe do Ministério do Planejamento relativamente à necessidade de aguardar a aprovação do PLN 5, que foi um projeto de lei enviado aqui para o Congresso, né, remetido aqui para o Congresso, para fins de mudança da meta vigente. Então, gostaria de saber se o senhor tem recordação de contatos, de reuniões, de e-mails trocados com essa preocupação naquele momento. Bom, como eu disse anteriormente, bom, desculpa, presidente. A palavra...
Com a palavra o senhor Marcelo Minguetti, na condição de testemunha, 2 minutos. Bom, como eu disse anteriormente, as unidades orçamentárias solicitaram a abertura desses créditos com base na portaria emitida pelo Tesouro Nacional, que já apontava o superávit nessas fontes, na portaria 176, emitida pela Subsecretaria de Contabilidade. Então, na verdade, ali havia fundamentação da abertura através dessas fontes que apresentaram superávit. No caso da Polícia Rodoviária Federal, 27 milhões, e da Polícia Federal, cerca de 80 milhões, falando em números redondos, né? Embora o superávit apresentado na fonte da Polícia Federal fosse 160, foram abertos só 80. A segunda pergunta, desculpa, foi? Se houve cancelamento de despesas destinadas a algum outro fim para a utilização desses... Se despesa é recurso, ocorreram, né? Nós tivemos um contingenciamento muito forte. Nós passamos de um orçamento de 4 bilhões para um orçamento de 2,7 bilhões, né? E fizemos um sacrifício muito grande para preservar o orçamento da Polícia Federal. Sobre a questão da orientação da SOF, eu me lembro que quando eu cheguei no Ministério, os pedidos já haviam sido feitos, né? A discussão entre SOF e o meu chefe, que na verdade era o doutor Orlando, que me antecedeu aqui nessa comissão, foi feita com o doutor Orlando, propriamente dito, né? Mas havia orientação expressa do doutor Orlando de que, na verdade, não houvesse aumento de limite em hipótese alguma, né? Separando a questão do aumento de créditos do aumento de limite, por orientação da SOF. Eu me lembro que eles trocaram mensagens, eu não cheguei a ver o e-mail, propriamente dito, mas houve orientação. Foi numa reunião, estávamos eu como coordenador geral, chefe de divisão financeira e chefe de divisão orçamentária, né? Nos dois sentidos houve a clara expressão, por orientação, eu esqueci o nome agora da secretária, mas ele citou o nome da secretária e logo depois passou essa orientação para toda a equipe. Então não ocorreu aumento de despesa. O que é muito importante, muito obrigada, doutor, muito importante destacar dos dois depoimentos de hoje é que os dois depoimentos de hoje confirmam que os órgãos setoriais não tinham a responsabilidade de zelar pela compatibilidade com a meta. E foi juntado aos autos, no documento número 106, oriundo da Justiça Eleitoral, no qual a Justiça Eleitoral também deixa bastante claro que não era competência dos órgãos setoriais zelar pela compatibilidade entre os créditos suplementares abertos e a meta de superávit primário vigente. Então, acho que são dois pontos muito importantes a serem destacados, né? Muitas pessoas estão sendo chamadas e vêm de bom grado para colaborar dos órgãos setoriais, como se isso pudesse, de alguma maneira, afastar a responsabilidade da senhora Presidente da República, quando, na verdade, somente confirma que era no órgão central que residia a competência para dizer, olha, isso pode, isso não pode, isso está a favor da lei, isso está contra a lei. Janaína, por favor. Só isso, excelência. Passa a palavra ao